detetives da Bíblia! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E bom, antes de começar eu já quero te deixar aqui a missão de decorar um versículo. Vamos lá? Esse versículo está lá em Gálatas, no capítulo 5, o versículo 25, que diz assim: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Bom, aqui Paulo está falando à igreja em Galácia sobre como andar no Espírito Santo de Deus, guiados pelo Espírito Santo de Deus. E ele também já tinha falado um pouco sobre isso lá na carta de Romanos, no capítulo 8, quando ele fala sobre as obras da carne e as obras do Espírito. Bom, lendo sobre isso, eu me lembrei da história de alguém lá no Antigo Testamento que quando era cheio do Espírito de Deus, tinha muita força e até lutava com leões. Você sabe quem é? Essa história está lá no livro de Juízes, no capítulo 13 até o 16. Conta a história de Sansão, isso mesmo. Bom, essa história começa lá no nascimento de Sansão, quando um anjo apareceu para sua mãe, que era estéril, e disse que ela teria um filho. Ela e Manoá, seu marido, tinham uma lista de coisas ali para cumprir. Depois você lê lá para ter certeza de todas as coisas que eles tinham que cumprir, tá bom? Bom, essas eram coisas específicas que o Senhor pediu naquela época para a família de Sansão. Não é uma regra geral, tá bom? Mas bom, Sansão começou a crescer. E ele fazia tudo conforme o anjo havia dito lá no começo. Mas aconteceu que Sansão, quando começou a crescer, encontrou uma mulher com quem ele queria se casar. E aí ele falou para seus pais: eu vou casar com ela. E os pais falaram: não, mas você não quer escolher uma menina aqui da nossa tribo? E Sansão falou: não, eu quero ela. Então ele começou ali a desobedecer os pais deles. Bom, ele também desobedeceu algumas leis de Deus. Sansão, quando recebia o Espírito de Deus, ficava muito forte, lembra? Então ele começou a achar que essa força vinha dele mesmo, que ele era capaz de matar leões sozinho, que ele não precisava, assim, do Espírito de Deus. E ele também pensou: ai, nossa, eu sou muito forte, eu consigo fazer tudo, eu não preciso obedecer aos meus pais. E ele acabou se casando com a tal mulher que era Dalila. Bom, Sansão ficou assim, ó, igual esse balão, cheio. Mas cheio de coisas boas? Não. Cheio de obras da carne, como Paulo diz lá em Romanos, cheio das vontades dele. E aí aconteceu com Sansão uma coisa que acontece com todo mundo, né? Os problemas da vida chegaram. Bom, no caso de Sansão, o problema é que ele foi enganado. Ele foi enganado porque ele não estava sendo guiado pelo Espírito de Deus, certo? Então, Dalila enganou ele algumas vezes até conseguir descobrir como vencer Sansão. E aí, olha só o que aconteceu. Chegou o problema e... bom, Sansão estourou. Acabou perdendo aquilo que ele tinha de mais precioso, que era a presença de Deus. No final da história de Sansão, ele acaba se redimindo com Deus. E Deus dá a oportunidade de que na morte dele ele mate mais homens do que ele matou durante a vida toda. Acontece que Sansão ficou cheio de si mesmo, né? Mas tem um jeito de nós ficarmos cheios do Espírito, certo? Bom, nós podemos orar, nós podemos ler a Bíblia, nós podemos ter certeza do que Deus está falando, assim, buscar lá na Bíblia, para ter certeza de que nós estamos agindo da maneira certa. E aí, olha só, ficamos cheios do Espírito, certo? Quando nós obedecemos aos nossos pais, quando nós obedecemos às leis do Senhor que estão lá na Bíblia, nós, ó, cheios do Espírito. Tá vendo aqui? Olha, o Espírito é essa água aqui, tá vendo? Olha só. Sansão estava cheio só dele, que era o ar. Só dele mesmo. Só das obras da carne. Mas olha só, esse balão aqui, que representa a nossa vida, tá cheio também de água. Ué, a água representa o Espírito Santo. E olha só o que acontece quando nós temos o Espírito Santo e os problemas da vida vão chegando, ou alguém tenta nos enganar, mas nós somos guiados pelo Espírito, certo? Nós andamos e vivemos pelo Espírito, não é mesmo? Como Paulo disse lá. Olha só o que acontece.
Ué, não estoura, viu? O Espírito Santo, ele é quem nos protege e nos guia e que vai nos ajudar diante das situações da vida, tá certo? Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê na próxima, tá bom? Vamos fazer uma oração rapidinha, antes de terminar? Senhor, nós te agradecemos, porque hoje nós sabemos que nós podemos andar pelo Seu Espírito. Nós aprendemos que o Seu Espírito pode nos guiar e nos ensinar. Nós te pedimos que o Senhor mantenha, Senhor, o Seu Espírito Santo sobre nós, para que nós não venhamos a ser enganados como Sansão foi. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém! Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!